Segundo Pedro, capítulo 2, de 1 a 10. Esse texto já foi lido acho que a semana passada, outra semana, mas vamos falar mais um pouquinho sobre ele hoje. Todos acharam? Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo e de hipocrisia e invejas e de toda sorte de maledicência. Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tem experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que eu ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Pedra de tropeço e rocha de ofensa, são esses os que tropeçam na palavra, sendo desobediente para os que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não ereis povos, mas agora sois povos de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançasse misericórdia. Desculpa. Eu queria que os irmãos lessem comigo o versículo 9 de novo, todos nós juntos, tá? Eu sei que tem variações nas traduções, mas também está projetado aqui, né? Vamos lá então, todos nós, tá? Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes, aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Glória a Deus. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por esse momento, por esse dia, Senhor, que o Senhor tem nos dado, Deus, pela saúde, pela vida, Senhor, pela alegria de salvação, Pai, por cada filho teu aqui presente, Deus, cada lar representado, Deus, por tudo te damos graças, Senhor. Toma-nos em tuas mãos, remove de nós que não vem do Senhor, Pai, e que em tudo, Senhor, sejamos mais cordatos, harmoniosos, dependentes, reverentes, Senhor, tementes a ti, Senhor, porque somos filhos teus, Pai. Remove de nós tudo que não vem do Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos nos sentar, meus amados, por favor. Esse texto do apóstolo Pedro já foi comentado aqui há uns 2 ou 3 domingos atrás, mas eu senti no coração de falar sobre ele mais uma vez hoje, sobre alguns tópicos, né, como alguns outros pontos, para nós marcarmos bem, né, o que Pedro está nos transmitindo através ali do seu ministério, de acordo com a vontade de Deus, para a igreja, né, daqueles dias, dos dias atuais, né. Eu coloquei assim, né, como título da mensagem, né, qual é a mensagem que estamos passando, qual é a mensagem que a geração eleita está passando, né, como é que está essa geração eleita, que somos nós, né, segundo o texto que nós lemos, somos povo de uso exclusivo de Deus, né, povo de Deus, somos povos diferentes, não temos por arrogância, por qualquer outra razão, achamos que somos melhores do que ninguém, mas somos diferentes, porque temos nosso nome arrolado no livro da vida, né. Quando Pedro fala sobre essa geração eleita, nação santa, povo de uso exclusivo de Deus,
povo que foi chamado das trevas para anunciar a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, a geração eleita, ela tem também uma missão, uma incumbência. Tem um monte de privilégio, né? Nação santa, né? Povo de Deus, mas também tem uma série de responsabilidades, né? Uma série de incumbências, de deveres, né? E um deles é anunciar as boas novas de salvação. Falar que essa vida que nós conhecemos aqui não vai durar assim para todo sempre. Logo chegará o tempo em que o Senhor Jesus Cristo virá buscar a tua igreja. Isso é fato, mas precisa ser falado de maneira mais continuada, de maneira mais repetida, né? E anunciada com veemência, porque nós cremos de fato nessa questão. A geração eleita, ela precisa ser cordata, ela tem que ser dinâmica, ela tem que ser ativa, ela tem que realmente crer naquilo para que ela foi chamada. Eu me incluo, claro, sem dúvida, né, nessa questão, né? Como é que está a geração eleita? Nós, os salvos, estamos no lado do livro da vida, né? Temos cumprido o hino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pregado o Evangelho a todo mundo, a toda criatura, de uma ou de outra forma, distribuindo folheto, tendo comportamento cristão, crendo, né, que Jesus Cristo realmente ele virá e que muitas pessoas não têm conhecimento ainda desse fato. Muitas pessoas vivem de maneira absoluta, às vezes porque não lhes foi pregado, às vezes porque desviaram, mas de qualquer forma, a geração eleita, a nação santa, o povo de Deus, tem essa incumbência, né? Eu estou fazendo toda essa introdução, meus amados, para que nós vamos buscar não esquecer do nosso papel aqui nessa terra, né? A Bíblia nos diz que nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo, né? Somos como que forasteiros aqui, porque nós sabemos que um dia iremos estar com o Senhor por toda a eternidade. É necessário que a gente pense nisso, que muitas pessoas não têm esse conhecimento. Também é necessário nós entendermos, que nós falamos aqui também repetidas vezes, que os sinais do tempo vêm a cada dia mais e mais visíveis, mais e mais constantes, mais e mais repetidos, né? Esse mundo não vai durar mais muito tempo. Recentemente eu estava conversando com um grupo, né, que eu tenho umas reuniões online, e aí alguns falavam assim, mas quem diria, né, que um dia teria seca lá no Amazonas, né? Quer dizer, o rio lá baixou a um ponto que não volta mais, que não está voltando, que está demorando muito para voltar, né? O livro de Isaías fala uma coisa interessante, né? Diz que nos últimos dias, eu já repeti isso aqui algumas vezes, mas só para a gente gravar, né? Diz que nos últimos dias a terra estaria cambaleando como bêbada. É uma forma de dizer que haveria secas, mortes, terremotos, maremotos, fomes, uma série de coisas que não somos acostumados, né? Alguém falou que Jesus Cristo, alguém falou que o Brasil não estava no roteiro, né? Não havia terremoto, e nem tufão, essas coisas, né? Pois agora está na rota dessas coisas, elas estão acontecendo. Tudo é uma forma de nós cristãos entendermos que a volta do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo é para muito em breve, né? Quando o texto fala sobre pedra angular, a pedra angular, nós sabemos que era a pedra que delimitava a construção de qualquer construção, né? Era o primeiro objeto, a primeira pedra a ser colocada, né? A partir dela, todas as coisas, todo o edifício seria edificado, né? Essa é a figura que Deus fala no nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, também de nós. Precisamos ser pessoas firmes, né? Que a partir de nós, a partir da nossa vida, do nosso testemunho, outras pessoas se sintam desejosas, né? De estarem também de pé diante do Filho de Deus, entendendo que o projeto de salvação ele é abrangente para toda a humanidade, sem exceção, a saber, aqueles que creem no seu nome, né? E eu gostaria de conversar com os irmãos nessa manhã, também falando sobre as mensagens que Deus tem deixado para nós, dentro das incumbências, das funções, das atribuições da nação eleita. Uma delas é divulgar as mensagens de boas novas de salvação. Mas nós pensamos nas mensagens que houveram no passado, né? Não sabemos exatamente quanto tempo que a Bíblia fala que, no caso de Noé, a Bíblia diz que quando Deus falou com ele para construir uma arca, ele tinha 500 anos, né? E quando ele começou o dilúvio, né? Ele tinha 600 anos.
Por aí, calcula-se que demorou mais ou menos 100 anos para isso. Durante esse período, alguma coisa era feita, mas de forma... A construção da arca já era uma mensagem, né? Porque vai haver um dilúvio, tá? E todo mundo que não estiver dentro dela irá morrer, né? Então essa era a colocação, essa era a missão, a função de Noé, para que Deus chamou Noé naqueles dias, né? Mais tarde, Deus tinha uma cidade chamada Nínive, nós já falamos dela aqui várias vezes em nossos estudos bíblicos, dizendo que a Nínive, a capital da Síria, era um reino muito poderoso. Deus fez grandes estragos na nação de Israel, escravizou, mas eles não faziam prisioneiros às vezes, né? Eles matavam, eles faziam grandes coisas. Foi essa mesma nação, nós já comentamos aqui algumas vezes, que o menino começava a se treinar para ser um soldado já com 7 ou 8 anos, né? A manejar armamento, quer dizer, a cultura de guerra e destruição era muito presente na mente dos ninivitas, né? O pecado deles foi tão grande que chegou para Deus, e Deus falou que ia destruir a cidade. Eu vou acabar com essa cidade. E aí ele deu aquela comissão a Jonas. Nós sabemos bem o que aconteceu, né? Mas estou falando sobre qual era a mensagem de Jonas. A mensagem de Jonas era: em 40 dias Deus vai subverter a cidade. Essa palavra subverter, em algumas traduções, né, ela aparece detalhada, né? Jonas era um prazo. Deus deu só 40 dias. 40 dias ou vocês mudam ou eu vou subverter a cidade. A palavra subverter ela dá uma ênfase na questão que é destruir totalmente, arrebentar com tudo. Realmente é destruição catastrófica. Isso queria dizer subverter. E nós sabemos o que Jonas fez, né? Ele não fez, né? Ele não foi lá. Enfim, e conhecemos todo o enredo, toda a história, né? Então, mas Deus, através de seus próprios meios, né, como para ele tudo é ilimitado, ele acabou fazendo com que os ninivitas ouvissem essa mensagem e se arrependessem naquele período, tá? Essa é uma questão. Mas essa era a mensagem de Jonas. Deus tem avisado para vocês que em 40 dias eu vou destruir a cidade de vocês. Vocês não mudam, vocês não têm atitude, então vocês têm 40 dias de vidas, né? E aí a gente volta, né? A geração eleita que somos nós, também temos uma mensagem de boa nova de salvação, né? Mas ela já dura há mais de 2000 anos, né? Que Jesus Cristo falou, né? Ide por o 4 cantos, pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, né? Quem não crer já está condenado, enquanto permanecer na sua descrença, né? Essa é a missão da geração eleita. É a mensagem da geração eleita. Falar para esse povo que, muito embora as coisas possam parecer estar tudo bem com ele, pode até estar, mas não vai durar muito tempo. Se nós vamos falar sobre os reinos, né? Reinos poderosíssimos que aconteceram durante vários anos, todos tiveram início, meio e fim. Aconteceram. O único reino que vai durar para sempre é o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós estamos predestinados, já marcados para estar com ele nesse reino que não terá fim. Agora, existem muitas pessoas que de repente nós temos contato, né, diuturno, né, de manhã, de tarde, de noite, às vezes no trabalho, às vezes na escola, às vezes no ônibus, em qualquer oportunidade, né? Às vezes divagamos, falamos por vários assuntos interessantes e importantes, mas não falamos do reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? A mensagem da geração eleita precisa ser essa, né? Rapidamente distribui um folheto, faça alguma coisa, né? Eu não sou um excelente evangelista, eu não tenho, como alguém diria, lugar de fala para estar falando dessas coisas, porque o meu chamamento é do evangelismo, mas com outras atribuições, com outras atividades, né? Mas o que eu quero dizer é que todo mundo pode distribuir um folheto, isso eu faço. Todo mundo pode enviar uma mensagem bíblica. Hoje está fácil fazer isso, né? Então faça, divulgue, anuncie. Esse mundo não vai durar mais muito tempo. Mas que ninguém se assuste, né? Os sinais da sua derrocada, eu acredito, alguns estudiosos, que vai demorar ainda algum tempo, mas não tanto tempo assim. Mas o importante é que nós sejamos preparados para estar com o Senhor e que possamos também ter arregimentado, ganhado muitas pessoas para o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a mensagem dessa geração eleita, né? Tem vários privilégios e tem algumas funções, obrigações e deveres.
Paulo escrevendo a Tito, ele fala sobre a graça salvadora, sobre isso que nós estamos falando agora. Ele diz assim, né? Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todo homem, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesses presentes séculos sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurado aparecimento, a esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, zeloso e de boas obras. Aí ele termina falando, né? Fala disso, exorta com toda autoridade, ninguém te recrimine, ou ninguém te despreze, ninguém te contradiga. Porque que Paulo dá essa ênfase no final, né? É uma forma dele falar que quando você está embasado na Sagrada Escritura, não há contra-argumentação. Não tem como alguém te afrontar teologicamente, tentando desfazer aquilo que você já falou, se você está estudado na Sagrada Escritura. Não na sua própria intelectualidade, no seu conhecimento secular, em qualquer outra coisa, mas escudado na Sagrada Escritura. Pode falar, ninguém vai te desprezar. Porque é um livro escrito por homens, mas inspirado por Deus. Tem todo diferencial. Faz realmente um efeito tremendo. Nós falávamos na escola, no nosso estudo bíblico pela manhã, sobre a crueldade do gênero humano. E eu separei aqui alguma coisa para nós comentarmos. Porque a Bíblia fala, Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala que nos últimos dias as pessoas seriam egoístas, né? Maldosas, sem afeto natural, sem se preocupar com o outro, né? Cada um preocupado ali com os seus próprios interesses, não dando nenhuma importância. E diz também que seria pessoas sem misericórdia. Essa palavra misericórdia, né, que é colocar o seu coração na minha dor, né? Ou eu colocar o meu coração na sua dor, é sentir realmente o que você sente, procurar me envolver com o que você está passando, né? Não com outra intenção, mas só com o desejo de ajudar. Essa palavra é citada repetidas vezes, muitas e muitas vezes na Sagrada Escritura, né? E um dos pontos que eu acho mais interessante é quando Jesus Cristo fala ali em Mateus no capítulo 5, né? Bem-aventurados os misericordiosos, né? Eles verão a Deus. Amém. Ou em outra passagem fala, né? Bem-aventurados os misericordiosos, né? Eles alcançarão misericórdia, ter temor, ter piedade, se condoer da dor do outro, né? Um rápido comentário, meus amados, que eu também separei aqui, falando sobre a questão do coração duro da humanidade, né? Como o ser humano tem vivido nos dias atuais. Mas isso já vem de longa data. Eu estava lendo um artigo semana passada de um sociólogo, dizendo que o índice de maldade do ser humano vem se agravando. A insensibilidade, e é um homem secular, não é um teólogo, né? Ele é sociólogo. Ele fala que o ser humano vem praticando maldade a cada dia mais e mais. Mas a Bíblia já falava sobre isso há mais de 3.000 anos atrás. E mais recente, há 2.000 anos atrás, todas as cartas nós vamos observar lá que fala sobre os últimos dias, como seriam. E nesse estudo ele faz um comentário que eu achei bastante interessante. Aí eu fiz uma compilação, coloquei aqui, falando sobre como o ser humano intensificou o seu índice de maldade, tá? Aí alguns teólogos falam que de repente a igreja ficou um pouco apática, né? Ou seja, apatia é aquela questão da indiferença, né? Não fez muita coisa, ou então se envolveu de uma maneira não adequada, mas o fato é que o índice de maldade do ser humano vem aumentando bastante. Ele faz uma citação interessante. A Primeira Guerra Mundial, ela começou ali em 14, né? E terminou em 18, né? Matou mais ou menos 30 milhões de pessoas, aproximadamente. Só que quando terminou a Primeira Guerra Mundial, em 1918, já em 18 já começou aquela coisa chamada gripe espanhola, né? Que matou milhões e milhões de pessoas, né? Quase que acabou com a Europa toda, né? Mas ela teve aqui no Brasil, matou muita gente, né? Chamada gripe espanhola.
Ela acabou mais ou menos em 1919, 1920 já não tinha mais, tá? Veio, acabou. Nem sabe exatamente como foi que ela acabou. Mas ela veio fazendo uma lenha, essa tal da gripe espanhola, né? Nesse período, os sociólogos, né, estudiosos, aquelas pessoas que gostam de debruçar sobre temas da atualidade, como é que está indo a humanidade, eles disseram assim, houve essa guerra terrível, morreram 30 milhões de pessoas, muitos inocentes, esse conto está geral, né? Mas geralmente não é soldado que morre, né? Morre inocente de muitos, quantidade muito, muito grande. E eles falavam assim, teve essa guerra terrível e teve essa gripe espanhola que dizimou tantas vidas, mais a gripe espanhola matou muito mais do que a Primeira Guerra Mundial. Enfim, e eles diziam assim, mas agora depois desses dois flagelos, um do ser humano, né, que é a guerra no caso, né, e outro que só Deus sabe como foi que apareceu, que no caso da gripe espanhola, eles diziam assim, eles eram quase unânimes em concordar com isso, diziam assim, né, mas agora o ser humano vai sentir um quebrantamento, ele vai se humanizar mais, ele vai ser mais condescendente, vai ser mais solícito, vai ser mais paciente, mais temperante, mais amigo, mais harmonioso, mais bondoso. Isso não vai acontecer mais. Eles acabaram de falar isso, passou o quê? Isso foi mais ou menos, começaram a escrever esse artigo mais ou menos em 1924, 25 mais ou menos, né? E nós sabemos que em 1939 começou a Segunda Guerra Mundial, tá? Ela acabou em 1945, tá? Só que a Primeira Guerra matou 30 milhões de pessoas, mas a Segunda Guerra matou 60 milhões. Então, aquela expectativa que os estudiosos faziam, né? Olha, teve a Primeira Guerra Mundial, dizimou tantas vidas, né? Teve a gripe espanhola, que também matou tantas vidas. O ser humano vai estar mais voltado para si, para o próximo. Não vai ter mais grandes flagelos, não vai ter mais esse tipo de coisa, mas não. Veio a Segunda Guerra Mundial, de 39 até 45, né? E matou 60 milhões de pessoas, né? E a partir daí a coisa foi piorando. O índice de maldade do ser humano, segundo sociólogos, só foi se agravou. Eu estou falando tudo isso, meus amados, porque a geração eleita precisa fazer diferença, né? Qual é a mensagem da geração eleita? Como é que está se comportando a geração eleita? É confortável nós estarmos aqui de manhã, né? Um dia desse, tranquilo, sabendo que nosso nome está escrito no livro da vida, que um dia o Senhor irá nos chamar a abrir o livro, nosso nome vai estar lá, com a graça de Deus, né? E nós iremos estar com Ele por toda a eternidade. Mas são centenas de milhares e milhares de milhões de pessoas que não sabem, né? Somos hoje, aproximadamente o mundo tem 7,8 bilhões, né, de seres humanos, né? Alguns falam que 1/3 foi alcançado, outros falam que mais ou menos 30%, por aí vai, né? Mas ainda assim está faltando muita gente, tem muita coisa para ser feito, né? Mas a geração eleita, o trabalho da geração eleita é justamente esse, meus amados. Anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anunciar as virtudes, as qualidades, o poder, a glória, a majestade, a bondade, o desejo de estar conosco por toda a eternidade. É o trabalho da geração eleita. Claro que eu me incluo, né? Como um faltoso também nesse trabalho, fazendo muito pouco, poderia fazer muito mais do que faço, tá? Não justifica, né? Mas é um alerta para mim, para toda a igreja, para todos nós, né? Muitas pessoas estão caminhando de um para o outro lado como ovelha que não tem pastor, como diz nosso Salvador Jesus Cristo em um dos textos lá nos evangelhos. Mas qual é a mensagem da geração eleita? Vemos ali a mensagem de Jonas, a mensagem de Noé. Aí tem uns profetas menores que quando Israel estava desgarrado, totalmente desgarrado, né? E Deus estava a ponto de os abandonar. Esse profeta fala assim, né? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Eu creio que nós estamos aqui nessa manhã, somos preparados, né? Com maior ou menor dificuldade, com o nosso defeito, nossas falhas, né? Nossos medos, nossos temores. Mas eu creio que ao tocar da trombeta, nós seremos levados para estar com o Senhor para toda a eternidade.
Mas quantas são as pessoas que não têm esse privilégio? Um detalhe, né? A palavra diz que é eternidade, ou seja, é para sempre. Sempre, 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 sempre. Não vai ter mais uma segunda chance, uma outra oportunidade, um outro momento. Não há essa possibilidade, segundo os registros sagrados, segundo a Sagrada Escritura. Vivemos tempos difíceis, meus amados, mas tempos também de revelação. Tempos também tristes, porque são tempos de insensibilidade. Comentávamos agora de manhã, aqui no nosso estudo, né, nosso encontro semanal. E falávamos sobre a questão dessas guerras que estão acontecendo nos dias de hoje, né? Essa guerra da Ucrânia com a Rússia, né? A Rússia com a Ucrânia já ceifou vida dos dois lados, né? Somando uma soma aproximadamente 700 mil pessoas, né? Que de repente alguém decidiu fazer uma guerra e 700 mil pessoas foram mortas, né? Mas agora parou de falar, porque não dá mais reportagem. Agora estão falando da faixa de Gaza, né? Onde já estão mortos ali cerca de 12 mil pessoas. Milhões não, né? 12 mil pessoas aproximadamente, né? Entre as quais quase 5 mil são crianças. A brutalidade do ser humano só vem aumentando. A indiferença com o que sofre também, lamentavelmente, aumenta dia a dia. Esse mundo não dura mais muito tempo. Não sabemos quanto tempo ainda nos resta, né? Eu já comentei aqui algumas vezes que alguns anos atrás eu li um artigo do pastor Vimalgo, e o artigo falava sobre isso, né? Era uma pergunta, né? Quanto tempo ainda nos resta? E aí ele divaga sobre várias colocações e diz no final, né? Na verdade nós não sabemos, mas sabemos que será de repente, no abrir e fechar de olhos, como a Sagrada Escritura fala, né? Nós que estivermos vivos, de maneira nenhuma precederemos os que morrem, mas no abrir e fechar de olhos, ou seja, em milésimos de segundo, seremos transformados e arrebatados e encontraremos com o Senhor nos ares. Quando será? Também tem aquela questão, né? Coração preparado para bater 100 bilhões de vezes pode parar de repente. Aí o relógio também parou de contar, né? O coração parou de bater. Aí vem o que o autor aos Hebreus fala, né? Ao homem está determinado a morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Qual o trabalho da geração eleita, né? Sabendo, né? O povo exclusivo de Deus, chamado das trevas para a sua maravilhosa luz, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou, daquele que pode todas as coisas, daquele que pode nos manter vivos, alegres, felizes, né? E disseminando, contaminando, falando essa alegria para o mundo todo, né? Falamos de manhã agora sobre a imposição do cristianismo no início da igreja primitiva, né? Não tinha divisões, era só o cristianismo. Então, aonde o cristianismo chegava, ele colocava ali a sua marca. Então foi um crescimento fantástico. Depois nós sabemos, veio a questão, a igreja que sofreu aquele processo de descontinuidade e veio até chegar o tempo ali que houve necessidade de fazer a reforma protestante, né? Mas hoje, nos dias atuais, o que não falta são sinais da volta do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. A cada dia mais e mais e mais e mais sinais apontam para isso. É importante que eu creio que, né, a nossa igreja não é indiferente a isso, mas quanto à necessidade de trazer mais pessoas, né, para ouvirem, né, entenderem, né, que a partir do momento que o coração parar de bater, não tem mais volta, né? Ou como nós falamos aqui algumas outras vezes, né? O homem irá ressuscitar da forma como ele morrer. Se ele morre com Cristo, ele ressuscita em Cristo para a vida eterna. Mas se ele morre sem Cristo, ele vai ressuscitar também, mas para o julgamento, para a perdição eterna.
Não há como fugir disso, porque está escrito na Sagrada Escritura, que é o nosso manual de conduta, a regra de fé e prática, né? O livro mais lido, mais comentado através dos séculos, né? A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, cujo tema central é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, aparece ali a figura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E eu gosto muito quando Paulo fala, né? Eu anuncio a Cristo e esse crucificado, porque foi a forma que Deus fez para que nós pudéssemos ter acesso a Ele, né? Através do sacrifício do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Geração eleita, nação santa, povo de Deus, povo exclusivo, de uso exclusivo de Deus. Um povo que não tem a arrogância de achar que é melhor do que ninguém, mas que é diferente. Diferente, totalmente, que tem a marca de Cristo. Na mente, alma e coração. Tem a marca de Cristo. Não. Eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que um dia eu iria estar com Ele por toda a eternidade. Eu sei que toda a minha igreja, toda uma comunidade com quem eu tenho me envolvido, vai estar com o Senhor para toda a eternidade. Glória a Deus. Não há possibilidade, meus amados, de falarmos sobre uma segunda vez ou uma segunda chance, né? A maldade do ser humano aumenta dia a dia. Paulo fala isso com Tito, depois ele fala com Timóteo, repetidas vezes, falando de tempos difíceis, tempos trabalhosos, né? Uma das coisas, meus amados, que nós comentamos aqui nessa manhã é sobre o envolvimento da igreja com a igreja. Jesus Cristo falou que o meu reino não é desse mundo. Deixou bem claro. A igreja, ela procura não se envolver com o Estado, com coisas que sirvam como ali o autor da carta aos Hebreus, ele coloca assim, né? Aquele que milita, que combate o bom combate da fé, aquele que prega, que anuncia, aquele que tem o nome escrito no livro da vida, aquele que anuncia as boas novas de salvação, ou seja, aquele que milita, que cumpre a ordem de Jesus Cristo, não se embaraça com os negócios desse mundo. Ele vive para anunciar as virtudes daquele que nos chamou, que nos salvou, que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual é o trabalho da geração eleita, né? Como é que estamos nós hoje? Isso é uma pergunta que eu faço para mim também, né? É um pensamento que a gente precisa ver de maneira continuada, né? Eu sou cristão, então eu sou diferente. Então as coisas que a pessoa faz, o mundo secular faz, para mim não serve. Para mim não bate, porque isso iria macular a imagem, né, de cristão, né? Seguidor de Cristo. Ser cristão, ser imitador, seguidor do Filho de Deus. Aleluia. São tempos difíceis, meus amados, como a Sagrada Escritura já falava já há bastante tempo, dizendo que nos últimos dias as pessoas estariam caminhando de um para o outro lado, cada um preocupado com as suas próprias questões, totalmente diferente do sofrimento alheio, mas não está falando da igreja, né? Está falando do mundo secular. A igreja não é assim. A igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não funciona assim, ela não age assim. Ela tem uma incumbência, uma missão, uma mensagem para transmitir, um povo para alcançar. Não dá para nós vermos essas guerras, né? Agora as mais recentes, né? Além dessas guerras que nós citamos aqui, meus amados, falei só da Ucrânia, no caso agora da Israel com a faixa de Gaza, tem mais 7 conflitos brutais no mundo. Não são falados, porque não dão mais notícia, né? Não dão mais manchete. A preocupação da imprensa mundial é com a coisa que repercute bastante. Não importando se é algo bom ou ruim, não importando se é algo que nós nos orgulharíamos de ver ou participar em fazer, ou de morte de milhares. E sobre essa questão da faixa de Gaza, eu vejo pessoas tomando lado, né? Não, eu acho que está certo, eu acho que não está certo, eu acho isso, eu acho aquilo, né? Nós vemos no ano da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ano de 2023, da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém, nem Israel, nem ninguém nos Estados Unidos, ninguém no mundo
tem carta branca ou autorização para matar. Então, esse morticínio acontecendo lá dos dois lados é uma crueldade sem par, uma coisa ruim. Uma das coisas que o sociólogo fala sobre a questão do endurecimento do coração humano, isso já a sociologia falando, né? É porque o que acontece nos dias atuais, né? Cada um quer se armar mais e mais, ter mais e mais poder. E agora, por que alguém ataca a outra pessoa, né? Como vemos aí no mundo, como a Rússia ali com a Ucrânia, como vemos ali agora Israel massacrando ali a faixa de Gaza? Porque podem. Porque tem poder para isso. Porque tem condições de fazer. Então, quando esse tipo de conflito existe, não tem nada de Deus autorizando fazer isso, porque Deus não compactua com mortes. Não tem prazer na morte do que morre, nem na morte do ímpio. Vivemos tempos difíceis de insensibilidade. As pessoas agora têm lado, né? Começa a falar, não, mas ele matou só 200, então devia ter matado mesmo. O cristão não fala assim, não se comporta assim, ele não pensa assim, porque essa não é a mente de Cristo. Deus é um Deus de amor. Vamos ver lá falar o que fala Isaías, né? Falando sobre o advento, a chegada do Messias, né? O menino nos nasceu, o filho se nos deu. E o principado está sobre seus ombros. Seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz e Pai da Eternidade. Olha, Príncipe da Paz. Da paz, não da guerra. É um dos nomes de Jesus Cristo. Príncipe da Paz, não da guerra, né? Já comentamos aqui algumas vezes por que o nome de Salomão era Salomão. Porque Davi pediu para construir o templo e Deus falou para ele assim, você não, você é homem de guerra, derramou muito sangue, tá? Mas seu filho irá construir o templo. O nome de Salom é da raiz Shalom, Salomão, né? Shalom, que é paz em hebraico. Deus não tem prazer em violência, em morticínios, em destruições, nada disso. Isso é do ser humano perverso. O mundo tem o seu lado, né? Escolhe lá quem deve morrer ou não. Isso é com eles. A igreja não. A igreja fica do lado da paz, do amor, do convencimento, da anunciação, da pregação da palavra de Deus, anunciando que esse mundo não dura mais muito tempo. Jesus Cristo logo virá buscar o seu povo, né? E toda essa geração eleita. Talvez a geração eleita, né? Ela precisa ser aumentada, né? Eu falei ainda há pouco que calcula-se que aproximadamente 1/3 da humanidade, 7,8 bilhões de seres humanos, que aproximadamente 1/3 já tem ouvido falar do Evangelho, mas convertido mesmo, crente de fato, sabemos que não tem isso. Então, tem muita coisa para ser feita ainda, tem muito tempo ainda para ser anunciado as boas novas de salvação. O que importa é a geração eleita tomar a sua posição, né? Eu preciso tomar minha posição de pregador, de anunciador das boas novas de salvação. Eu não posso me conformar com a minha cama quentinha, com a minha casa bem abrigada, aquela questão toda, quando o outro não tem isso, porque não é normal eu achar que isso é normal. Eu não posso talvez fazer nada, mas eu posso orar para que Deus venha naquela vida e dê uma condição melhor. É uma das funções da geração eleita. Amém. Mas vai ser a geração eleita, o sacerdócio real. Sacerdócio real, essa palavra é tremenda, né? A nação santa, povo adquirido com uma função, para que anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anunciar as virtudes, ou seja, para que outras pessoas também saiam das trevas e venham para a sua maravilhosa luz. Amém. Que o Senhor nos abençoe, meus amados. Amém. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por esse momento, por esse dia, Senhor. Muito obrigado pela tua igreja, ter vindo de cada um aqui, Senhor. Tome-nos em tuas mãos, Senhor. Remove de nós tudo que não vem do Senhor, Pai. E a cada dia, Senhor, sejamos mais parecidos com o Senhor, meu Deus. Mais temente, mais reverente, Senhor. Mais conciliadores, Senhor. Com o coração mais cheio de amor e de misericórdia, Pai. Limpa-nos, Senhor, a dia, Senhor. Remove de nós tudo que não vem do Senhor, Pai. Oração agradecido, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina por toda a eternidade.
Amém e amém, Senhor. Obrigado, meus amados. Irmão Jacques, por favor.